34. Capítulo 34. Nós vamos falar hoje sobre intimidade. E essa intimidade nós vamos falar sobre Deus. Senhor, esta é a tua palavra, que é a verdade. E que o Senhor possa, Pai, falar aos nossos ouvidos. E que o nosso coração esteja aberto para entender, Senhor, a tua verdade em nossa vida. Nós proclamamos essa vitória, Pai. Que o nosso ouvido esteja atento e a nossa mente capacitada para recebê-la e guardá-la, para que a gente possa praticá-la em nome de Jesus. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: a palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as minhas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas que quebrastes. Amém? Senhor meu Deus, vem falar conosco. A palavra de Deus diz que Moisés era um homem muito íntimo do Senhor. E aqui no capítulo 34 de Êxodo, a gente vê que Deus ele quer fazer um conserto. Quando nós quebramos as tábuas, muitas das vezes nós estamos quebrando as tábuas da lei do Senhor, não lendo, não praticando, não estudando e não buscando em espírito e em verdade. E no capítulo 25 do livro de Êxodo, a palavra de Deus diz que Deus chamou Moisés e falou para Moisés: eu quero morar com o povo, então me faça um tabernáculo. E Deus mandou que ele subisse ao alto do Monte Pisga, e quando ele chegou lá em cima, que ele deu o último passo, a 1883 metros de altura, quando ele deu o último passo, ele entrou no céu. E aí Deus falou com ele: eu quero que faça dessa forma. Ele será quadrado, ele terá estas cores, porque será nessa medida, essa será a edificação a qual eu estarei no meio de vós. Em Êxodo do 26 até o 32, Deus disse como que seria feito. Quando chegou no capítulo 32, quando começa a ler a palavra de Deus, a gente vê que o homem começou a fazer coisas erradas. E viu o homem que Deus, a nação de Israel, ela viu que Moisés estava demorando. E muitas das vezes na nossa vida, querido, a gente deixa de ter a intimidade com Deus porque nós achamos que está demorando algo na nossa vida. E aqui a palavra diz que o povo fez para si um bezerro de ouro. Chamou Arão, que era o sacerdote, e disse para Arão: Arão, o teu irmão Moisés, ele simplesmente não vai voltar. Então nós queremos os mesmos deuses que nós tínhamos no Egito. Porque no Egito a gente tinha comida boa. Então Arão pediu a eles que eles se reunissem e trouxessem todo o ouro. O ouro representa a grandeza de Deus, a realeza de Cristo. Então Arão fez um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu do monte, a palavra diz que quando ele se aproximou do monte, o seu servo Josué ouviu um alarido de festa. Mas não era aquela festa para o Deus de Israel, era uma festa para outro Deus. Mas Deus lá do céu já tinha ouvido, já tinha visto, porque a palavra dele diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aonde fugirei eu da tua presença? A palavra diz: se eu for até o abismo, lá ele estará. Se eu for ao céu, ele estará. Em todos os lugares o Senhor está. E a palavra diz que quando Moisés chegou, a primeira providência que ele fez foi quebrar essas tábuas. Por quê? Por causa da ingratidão do homem. E quando chega no capítulo 33, Deus faz algo
que nos chama muito a atenção. Deus chama Moisés e ele diz para Moisés assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Quem foi que mandou tirar o povo do Egito? Foi Deus. Mas aqui Deus estava falando para Moisés: esse povo é um povo que não me escuta. Então, Moisés, então, pastor Joel, é assim que ele está falando. Você está guiando e eles não me ouvem? Então ele é somente seu, não meu. Mas Moisés, ele tinha uma intimidade. Sabe o que é que tem intimidade com Deus? Intimidade de chegar e falar. Intimidade de chegar e interrogar Deus. Será que temos isso hoje? Ou será que estamos como o povo de Israel? A outra coisa que a gente vê aqui, que ele diz aqui que era um povo de dura cerviz. Ele fala que esse povo, lá no verso 5, ele diz assim: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és um povo de duro coração. É um povo que não consegue me ouvir. É um povo que não consegue gravar no coração. Porque a palavra diz no livro de Jeremias que eu tirei o coração de pedra de vocês e colocarei um coração de carne e vou escrever nele as minhas leis, para que vocês nunca mais se esqueçam e para que vocês sejam o meu povo e eu seja o seu Deus. E aqui a palavra de Deus está dizendo é isso. Deus estava exortando o povo, porque o povo viu as maravilhas. É um povo de coração duro. Em João capítulo 6, Jesus fez a mesma coisa. Quando a grande multidão, ele multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixinhos, para uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E na hora que ele chamou e conversou com eles, o que eles queriam? Ele disse assim: vocês só querem aquilo que eu estou oferecendo fisicamente, materialmente. É isso que Deus está falando aqui. É um povo de dura cerviz. Quantas vezes nós estamos assim, queridos? Hoje é um dia de festa para mim e para você, porque é o dia que Jesus ressuscitou por mim, por você. E ali a palavra diz que Deus disse para ele: sobe, vai você com esse povo, porque eu não irei. Eu não vou compactuar com as coisas erradas que vocês fazem, diz o Senhor, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então eu não posso estar no vosso meio. E o plano de Deus era, aonde o povo fosse, ele estava no meio do povo. O tabernáculo era armado e em volta todas as tribos de Israel. Mas os planos de Deus foram mudados. Por quê? Porque o homem não quis abrir o seu coração. Porque a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20: se eu estou à sua porta e eu bato, se alguém abrir, eu vou entrar e cear com ele. Mas a palavra também diz que o pecado nos afasta de Deus. Então o que Deus fez? Falou com Moisés: você vai com esse povo seu, porque eu não estarei presente com vocês, mas eu vou enviar alguém adiante de ti. Eu vou enviar um anjo. Vou enviar um anjo para estar com você. Mas aí Deus lembrou de algo tremendo. Deus lembrou de uma coisa chamada graça. Porque ele sabia que ele não podia agir somente com a justiça. E a palavra diz em João 3,16 o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aqui é todos os seres humanos, porque lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, a palavra de Deus diz assim: Deus se importa com todos os homens e quer que todos os homens sejam salvos. Ainda que ele não esteja compactuando com os nossos pecados, porque a palavra diz em Romanos que onde houve o pecado, superabundou a graça de Deus. E diz também em Romanos 3:23 que onde o pecado separou o homem, tirou a glória do homem de Deus.
E nós ficamos sem ela, perdidos, e ficamos nus. Quando Adão pecou, se escondeu, Deus o chamou, o que Deus falou para ele? Quem disse para você que você está nu? Aquele povo estava nu. E ali a gente vê, eu vou enviar um anjo diante de ti. Quantas vezes nós estamos confiando no anjo? A gente ora e fala com o anjo. O anjo fala mais com a gente do que o próprio Deus. E aí Deus fala para ele, vou enviar um anjo diante de ti. E aqui a palavra de Deus diz assim, a palavra diz assim, eu vou enviar para destruir, olha o que Deus fala para ele, vou enviar um anjo diante de ti e lançarei fora, eu vou tirar do seu caminho os cananeus, o primeiro eu, os amorreus, o segundo eu, o terceiro eu, os heteus, os fariseus, os heveus e os jabuseus. Ele está falando assim, eu vou tirar de você o seu eu. Porque se você perder a sua vida da sua alma, por amor de mim, você vai ter a vida eterna. E aqui ele está dizendo assim, e você vai por um lugar onde mana leite e mel. E ele repete de novo, és um povo de dura cerviz. Por que eu não vou com você? Por que eu não vou andar com você? Diz o Senhor. Porque o pecado me faz afastar de você? Porque se eu andar com você, pela minha justiça, eu vou consumir você, eu vou destruir você. Então, a palavra diz que aqui quando Deus falou isso, Moisés chegou e contou para o povo, Deus falou que não vai andar conosco. O projeto maravilhoso da presença dele não vai ter mais. Aí o povo se lamentou, o povo chorou, o povo se humilhou. E a primeira coisa que o povo fez, tirou os atavios. O que é um atavio? O atavio do orgulho, o atavio da soberba, da arrogância, da mentira. Tirai-vos de vós e achegai-vos a mim, diz o Senhor. Aqui que eles fizeram? Eles tiraram tudo aquilo que era lembrança do Egito. Tudo aquilo que eram os enfeites que se usavam no Egito. Os colares, os brincos, as pulseiras, as tornozeleiras. Eles tiraram e se lamentaram. E a palavra continua dizendo, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és um povo de dura coração. Aí a palavra diz que aqui ele diz assim, por causa que vocês tiraram os seus atavios. No verso 7 diz assim, ora Moisés consumava tomar a tenda da congregação e armá-la fora, bem longe do arraial. Moisés era tão íntimo de Deus, que ele sabia que Deus não ia estar no meio do povo, mas ele ficou inquieto. Imagino que ele deve ter ficado desesperado, sem ver a glória, sem sentir o poder de Deus. Ele deve ter ficado apavorado, sem a glória de Deus, sem Deus falar, sem ele observar Deus, sem ele ter contato com Deus. Então o que ele fez? Ele armou uma tenda. Já que eu não posso fazer o tabernáculo, eu vou fazer um lugar meu e de Deus. Só meu e de Deus, particular para eu e Deus. Mas não dentro do arraial. Dentro das 12 tribos onde estavam reunidas mais de 300 mil pessoas. Ele pegou uma das tendas e foi lá e colocou fora do arraial. Em Hebreus capítulo 13, verso 13, diz o quê? Saiamos, pois, a ele, fora do arraial. Saiamos ao encontro de Jesus fora do arraial. Na noite que Jesus foi crucificado, a palavra diz que ele foi crucificado num lugar chamado Monte da Caveira. E era fora do arraial. Em Levítico capítulo 16, verso 23, diz que pela mão de um homem seria levado o bode da expiação fora do arraial. E ali ele colocaria as mãos sobre o bode, e todos os pecados de todos os homens da nação de Israel era transferida para aquele bode. E a palavra diz que quando Jesus, em Mateus 27, 53, um certo homem chamado Sirineu,
da cidade de Sirineu, na Etiópia, estava em Israel para oferecer o sacrifício da Páscoa. A palavra de Deus diz que quando ele encontrou pelo caminho com Jesus, ele levou Jesus. Jesus era o bode expiatório do meu pecado e do seu pecado, para fora do arraial. E aqui a gente vê que quando Deus quer fazer e operar nas nossas vidas, e aí ele naquele lugar, ele ia e entrava na presença de Deus. Moisés entrava na presença, a palavra diz que quando ele entrava na presença de Deus, a glória, Shekinah em forma de nuvem vinha e ficava sobre a tenda. E todos ficavam olhando até que Moisés saísse daquele lugar. Ou seja, ser íntimo de Deus é ter um relacionamento imperativo com Deus. Eu não largo Deus. Eu morro, mas eu quero estar na presença dele. Aqui a gente vê que ele fez o quê? Ele fez algo. Ele fez uma intercessão. A palavra diz que ele falou para Moisés: você vai. Aí Moisés era tão íntimo, mas tão íntimo que ele falou para ele assim: eu conheço. Eu sei quem o Senhor é. Eu conheço o teu nome e eu tenho proclamado o teu nome por onde eu tenho passado. Aí Deus responde para ele: disseste também o Senhor, conheço o teu nome. O nome é conhecido por Deus, querido. O seu nome balança a estrutura do céu. Quando você clama aqui na terra, o seu nome faz uma revolução no céu, dos anjos a seu favor. Porque aqui nós vimos que Deus, a palavra diz que Deus faz isso. E a palavra diz que aí quando Moisés falou com ele, achasse graça, o Senhor achou misericórdia, o Senhor me deu esse favor imerecido. É isso que ele disse para ele: então, se o Senhor não for comigo, não me mande um anjo, porque um anjo pode cair. Eu quero a tua presença, eu quero sentir o Senhor dentro de mim. Muitas vezes nós fazemos coisas para os homens e erramos. Precisamos fazer coisas para Deus. Precisamos praticar o que Deus quer. E aí a palavra diz que aí Deus falou para ele assim: eu irei contigo, porque eu conheço o teu nome e eu sei quem tu és. E ele diz assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser e vou amaldiçoar quem eu quiser. E aqui a gente vê o Moisés, um cara santo, super santo. Deus está falando para ele desta maneira: olha, você lembra o seu passado, quando foi que você matou aquele homem? Eu tive misericórdia de você, estou tendo misericórdia agora do povo de Israel. E hoje o Senhor está falando para mim e para você que Ele teve misericórdia de você e tem misericórdia de você todos os dias, porque a palavra dele diz que eu te amei primeiro. E aí quando Moisés saía da tenda, o povo vinha todo para ouvir as palavras de Deus. Será que quando nós saímos da nossa tenda, as pessoas têm ouvido o nosso clamor? Será que quando nós saímos da nossa tenda, porque Jesus disse assim: quando orares, entra no teu quarto, entra na tua tenda e fala com Ele. Será que nós estamos assim? Ou será que estamos simplesmente sendo chamados de evangélicos? Somos um povo, uma nação, um sacerdotal de Deus, e temos uma missão aqui nessa terra, e a missão dele aqui nessa terra é falar do reino dos céus. Não importa mais nada a não ser o reino dos céus, porque a palavra diz que as outras coisas serão acrescentadas. Por isso, querido, esse homem chamado Moisés tinha essa intimidade. Eu queria orar por você que não está tendo essa intimidade, porque Deus está falando que muita gente que se assentou aqui hoje não tem essa intimidade com Ele. Trata Ele como somente Deus, mas Ele quer ser o seu Pai, quer escutar sua voz,